Esse podcast é apresentado pela Copastur. Olá, sejam todos bem-vindos ao voo 027 do Saída de Emergência. Eu sou Renata Garcia e, junto com o Gustavo Noronha, nós vamos conduzi-los no bate-papo de hoje. Tripulantes, microfones em automático. O Saída de Emergência é uma iniciativa da Copastur. Essa iniciativa, esse podcast, nasceu lá em 2020 e, desde então, a gente tem compartilhado com vocês conteúdos variados sobre negócios, tendências, conteúdos inspiradores e também bem provocativos. Hoje, a gente vai pedir licença para a nossa audiência, para os nossos passageiros, para contar a história de uma das marcas da Copastur, que também nasceu em 2020. Sim, o ano que ficará marcado na história de todos pelos seus desafios, também foi o ano que deu origem a um novo capítulo na história da Copastur, com o lançamento da marca Goya Travel. Mas, afinal de contas, o que é Goya? Se você ficou curioso ou curiosa, fique com a gente até o final desse bate-papo, que, junto com os nossos convidados, a gente vai te contar não só o que essa palavra significa, mas também o que está por trás desse significado. Eu vou passar a palavra para o Gustavo, meu companheiro Guga, para que ele apresente os nossos convidados e a gente já inicie esse bate-papo contando, afinal de contas, o que é a marca Goya Travel. Guga, está com você. Obrigado, Rê. Bom, acho que não podia ser diferente de chamar, na verdade, o nosso primeiro convidado. Gostaria de chamar o Edmar Mendonça, que é o diretor da Copastur e do Goya, obviamente. Bom, então eu queria, na verdade, já chamar ele e fazer a primeira pergunta, né? Eu acho que vamos começar assim. A Copastur, ela, na verdade, nasceu para viagens corporativas, e até então cresceu com isso. E eu queria saber, Edmar, qual foi a estratégia que você contemplou para que a gente consiga fazer essa viagem, tanto pessoal, mas também de alto padrão, já tendo essa experiência, essa bagagem de viagem corporativa? Bom, primeiro, obrigado pelo convite, é um prazer, né, estar aqui com vocês. Então, respondendo assim, a pergunta ela é uma história, uma jornada, onde a gente chegou ali em 2020 com um resultado, né, de que a gente tinha que mudar a nossa marca, a gente tinha que criar algo maior e trazendo um significado maior. Mas pensando assim, qual é a necessidade que a gente tinha visto, né, no mercado, a gente como o histórico corporativo, a gente, né, já tinha um histórico ali em lazer, em agência online, e entendendo um pouco o mercado, a gente entendeu que a gente deveria criar uma marca, né, uma estrutura de negócio que conseguisse atender, né, um público upscale em sua plenitude, com tudo que a gente hoje consegue entregar, né, de forma personalizada, de forma de acompanhamento da viagem e de ser uma marca que traga segurança ali para o nosso cliente, né? Que qualquer tipo de situação que ele tenha, seja antes da viagem, durante ou depois, ou qualquer coisa que ele não saiba resolver, que ele pense, né, em nós para ajudarmos ele a resolver. Então, essa era a grande necessidade que a gente via, e além disso, a gente tinha, né, esse público já interagindo com a gente de alguma forma, né, na área corporativa, nas suas empresas, né, e de certa forma a gente não se sentia tão confortável, né, em atender ele no formato que a gente atende, né, as grandes corporações que a gente tem hoje como cliente. E aí, Edmar, eu tenho uma curiosidade. Eu hoje aqui vou fazer papel de entrevistadora e de entrevistada, né, Google? Então vai ser uma coisa meio híbrida, assim. Gostei disso. Eu posso te devolver a pergunta, então. Pode me devolver a pergunta. Faça isso. Quando que você percebeu que essa
possibilidade de atender esse público em uma unidade de negócios dedicada seria algo que agregaria valor à experiência desse viajante? Quando que você notou que esse tipo de viajante com esse tipo de necessidade tinha que ter uma unidade exclusiva para conseguir entender de fato como atender e como superar as expectativas de alguma forma? Aqui tem que ser bem transparente, assim, talvez seja até para entender um pouco, né, nossa visão lá atrás, né? Quando um grande cliente ali, um potencial hoje cliente do Goya, e que a gente, né, ia atender ele de alguma forma, talvez a gente preferisse não atender ele, né, deixar ele com outras marcas do mercado, do que atender ele no nosso formato anterior, né, no nosso formato do corporativo, e correr o risco de perder uma grande parte do nosso volume de vendas ali no corporativo. Então, quando a gente pensava, bom, é melhor eu não atender ele, porque ele tem uma expectativa que a gente não vai conseguir atingir, eu acho que essa foi a hora que a gente falou, bom, a gente precisa, de alguma forma, criar, né, uma unidade, enfim, um serviço que vai suprir essa necessidade. A gente não pode ter esse pensamento aqui dentro, né? Isso foi em 2016, 2017? Eu acho que mais forte foi, né? Isso sempre foi algo que a gente teve, assim, meio que aquela perguntinha ali, né? Por que a gente não faz isso? Por que a gente não consegue? Qual é o know-how aqui? Qual é o skill que a gente tem que ter, que a gente não consegue ter? E enfim, foi crescendo ali aquela pergunta, aquele desafio, até a hora que a gente falou, não, a gente vai ser a hora, né? A gente tentou no início também de várias formas, erramos bastante, né? E acho que agora, não que a gente não erre ainda, mas a gente está num caminho muito melhor, né? Com certeza. E é o caminhar que constrói, né, essa jornada, quando você assumiu esse passo, esse movimento de vamos fazer aqui dentro de casa mesmo, a gente vai conseguir atender esse cliente e ter essas soluções aqui dentro, foi quando as coisas começaram, de alguma forma, a serem construídas juntas, né, irem se encaixando de alguma maneira. Bem, agora eu vou chamar aqui a Larissa Santos, que é a nossa segunda convidada desse bate-papo, e está com a Goya desde o começo. E, na verdade, esse começo, né, Lari, conta para a gente um pouco, porque não era Goya, né? Goya é a marca nova que nasceu aí em 2020, mas conta para a gente esse caminhar até a gente chegar aqui como Goya, como que foi, você que está desde o comecinho. Bom, primeiro também, oi pessoal, obrigada pelo convite. Sim, Rê, a gente começou lá atrás, eu entrei na Copa Astur em 2016 e a gente ainda já existia, na verdade, esse departamento e o nome era Copa Astur Prime, então quando eu entrei ele estava começando, estava se formando e a gente atendia pelo nome Copa Astur Prime. Continuamos assim até o ano de 2020, e nisso, assim, como o Edmar falou, foram muitos erros e acertos, foi um caminhar, assim, muito interessante de ver a equipe se formando, de ver a equipe crescendo, de ver as coisas acontecendo. Então, quando chegou no ano passado, o famoso ano do caos, digamos assim, né, o mundo inteiro parou, o mundo inteiro mudou, foi quando também se abriram várias portas e novas oportunidades, então, não sei se já falo disso agora ou se comento depois, mas, assim, fomos convidados para entrar no Virtuoso, então a gente começou todo esse processo, e aí a gente parou e percebeu que talvez fosse a hora de reformular algumas coisas que deram certo no passado, mas que talvez não fosse mais a nossa cara atualmente. Então, resolvemos fazer essa alteração total de marca, um rebranding, né? Então, já aproveitamos para mudar o nome também, porque apesar da gente fazer parte do guarda-chuva Copa Astur também, a gente queria ter uma identidade mais nossa, uma coisa que mostrasse mais que, apesar de fazer parte, éramos um serviço a mais, alguma coisa para se oferecer, assim, um pouco diferente, né? Com viagens voltadas mais para as experiências, mais para a criação de memória, enfim. Então, a gente aproveitou essa oportunidade para criar a Goya Travel e agora estamos completando o nosso primeiro ano.
Você falou virtuoso. Eu aqui sei o que é, o Edmar sabe, todo mundo sabe, mas tem gente que está ouvindo a gente que não sabe o que que é. Lari, o que é virtuoso? O virtuoso é um selo, né, na verdade, que posso dizer que atesta a qualidade dos serviços de viagem de alto padrão. Então, por exemplo, os hotéis, grandes nomes de hotéis assim renomados, enfim, que atendem esse público mais exigente, fazem parte dessa rede virtuoso, assim como as agências que também igualmente atendem esse público com esse nível de qualidade, com esse nível de como posso dizer assim, com esse nível de detalhes, né? Como eu falei, que a gente trabalha com experiências que vai além da viagem, vai além de reservar o hotel. Então, isso tudo colabora para que a gente faça parte dessa rede aí, com muito orgulho. Legal. E aí, pegando um gancho também nessa pergunta, já até para aproveitar isso, Lara, o que você acha, depois que a gente trocou de nome, né, fez uma nova marca, quais foram as principais, assim, diferenças que você notou como dentro de casa? O que você acha que é mais perceptível para as pessoas depois que a gente trocou de marca? Eu acho que no começo tinha até assim um pouco de confusão, assim, né? Porque a Copastur atende amplamente os clientes. Então temos o departamento de eventos, tem um departamento, tem mais, se tem, enfim, a parte do corporativo. Então eu acho que foi importante para identificar que é um atendimento um pouco diferenciado, assim, personalizado, voltado realmente para um público mais exigente, que a gente também atende, né, no corporativo, mas, como eu falei, eu acho que serviu para demonstrar um pouco mais o nível de detalhe que a gente entra, que são viagens totalmente personalizadas, e eu acho que foi mais como uma identificação mesmo, assim, abrir um pouco para esse lado. E Edmar, vou te confessar uma coisa aqui, ao vivo e gravado, e vai ficar gravado. Quando a gente começou a construir, né, a campanha de lançamento da marca Goya, que depois eu quero que a Lari também conte um pouquinho das impressões das pessoas que fizeram parte dessa campanha, eu tinha poucos meses, né, de Copastur, de Goya, e a campanha estava toda construída, linda, a gente tinha uma programação para iniciar essa campanha em abril, e foi exatamente no mês que a pandemia veio e nos presenteou, né? Eu falei, meu Deus do céu, e agora? Ou a gente congela de vez, ou a gente vai e entende o que vai acontecer disso, né? Porque a gente correu um risco de ser muito mal interpretado, né? No momento em que estava todo mundo sendo cauteloso, todo mundo se resguardando, né? Todo mundo com muito medo, de fato, do que ia acontecer. Nós, enquanto empresa, enquanto marca, queríamos fazer um anúncio e mostrar para a pessoa que a gente estava no momento de expansão, na verdade. E eu fiquei assim, como a gente diz lá em Minas, com a pulga atrás da orelha. Eu falei, gente, será que esse negócio vai dar certo, né? Em algum momento você teve esse friozinho na barriga, assim, caramba, eu estou lançando uma marca num ano tão marcante quanto esse de 2020. O que passou na sua cabeça quando a gente decidiu seguir em frente e anunciar para o mercado que sim, a gente estava expandindo e a gente estava crescendo? Eu acho que a gente sempre se questiona, né? Seja numa pandemia ou não, né? Se a estratégia que a gente está seguindo, se a gente vai ter que revisar ela naquele momento ou mais para frente. Mas falando assim, no momento que a gente estava, no potencial do mercado e tudo que a gente teve, né, uma jornada ali, até onde a gente tinha chego naquele momento, a gente quis construir o serviço antes de mudar a marca, né? Então, mudar a marca talvez era só o resultado ali de tudo que a gente vinha construindo, né? Então, acho que com a garantia de que a gente tinha um serviço apto, né, a atender esse público exigente e, além de tudo, talvez uma coisa que a gente nem conversou sobre isso, o quanto de clientes a gente atendeu de uma forma bem próxima e com o serviço exatamente que a gente queria, né, naquele momento de pandemia, só reforçou para mim de que a gente está no momento certo, a gente está preparado e, obviamente, com a equipe que a gente tem, a gente vai fazer esse lançamento da melhor forma.
E já pensando um pouco, né, para frente, que era um mercado que ele ia ser valorizado mais assim, pelos clientes que compram, né, com a gente. Porque a gente sabe agora, né, que a gente vê os mercados que estão, talvez, não sei se essa é bem a palavra, mas estão à frente, né, de nós, já uma saída da pandemia melhor, eles estão dando muito mais valor, né, para esse tipo de serviço que a gente presta no Goya. Então, enfim, agora, né, já se mostra uma estratégia super acertada. Naquele momento, eu acho que a gente conseguiu, né, com vocês aqui, com toda a estratégia, os nossos clientes da forma que a gente queria, né, que é essa sensação ali de estamos aqui, estamos próximos, né, não queremos te colocar em perigo, né, a gente não quer vender, mas a gente quer se apresentar como uma solução, porque mesmo que a gente acreditava, não é a hora de viajar, tinha muita gente ainda que precisava ou voltar para casa, ou ver a família, ou se organizar de alguma forma, porque morava em outros países, enfim, e a gente estava ali, né? Acho que esse que é o grande ponto, assim, mas frio na barriga, assim, é pouco, né? A gente tem tantos desafios no nosso dia a dia ali, que acho que era só mais um, e a gente acho que superou muito bem. Bacana, acho que é legal essa sensação de que, por mais que tenha esse frio na barriga, que a gente deve se questionar sempre, né? Essa segurança que o trabalho de casa vinha sendo feito antes de lançar. Então, imagino que realmente deu essa segurança maior, isso é muito bom. Hilário, eu queria te fazer uma pergunta, na verdade, um pouquinho mais aí, curiosidade minha, como você cuida aí dessa parte mais de marketing aí, digital aí nas redes sociais do Goya, eu queria saber qual é o nosso posicionamento do Goya, em relação a, por exemplo, pandemia, nesse momento, como que a gente se posicionou de Instagram, quais são as ações aí que a gente fez e que vai fazer, o que você pode contar para a gente disso? Bom, Guga, eu acho que assim, começando lá pela ação de lançamento da marca 1 ano atrás, que complementando aí até o que a Renata e o Edmar estavam falando, a gente ficou um pouco na dúvida do que fazer, porque obviamente que ninguém esperava uma pandemia, né? A gente conversava sobre as ações de lançamento e na época imaginávamos assim ações presenciais, uma proximidade a mais tanto do nosso público quanto dos nossos fornecedores. E como optamos por continuar, eu acho assim, não gosto nem de chamar isso talvez de estratégia, mas eu acho que é muito a nossa cara mesmo, a gente já entrou ali mostrando esse nosso lado, assim, humanizado da coisa, então a gente quis se aproximar dos nossos clientes de uma forma mais, assim, mais estamos aqui para você, independente se você vai viajar agora, se você não vai, independente de qualquer coisa, então nós criamos uma ação de lançamento que eu particularmente gostei bastante, escrevemos cartas, cada um dos nossos consultores escreveu cartas contando um pouco sobre a última viagem que tinha feito, então compartilhando um pouco dessa experiência. Então mandamos um kitzinho com os mimos, além dessas cartas. Elas não foram entregues todas no mesmo dia, então foram chegando pelo correio como se fossem assim uma historinha sendo contada, né? E a gente teve um feedback super positivo, porque foi realmente esse negócio, estamos estendendo a mão para você, estamos te contando um pouco mais, estamos te fazendo sonhar. E eu acho que isso foi o mais importante nesse período assim, de pandemia, continua sendo, né? Que a gente recebe tanta notícia ruim, tanta coisa maluca acontecendo no mundo agora, então o importante é a gente também ter fé, ter esperança, a gente continuar sonhando. E então foi isso que a gente continuou fazendo durante todo esse período, tanto no nosso Instagram também, quando houve uma certa melhora, digamos assim, né, nessa pandemia aqui no Brasil e tal, a gente voltou a divulgar algumas coisas que poderiam ser interessantes para aquele momento, então, assim, muita gente viajando pelo Brasil, muita gente procurando vilas, casas, vilas, né, são as casas com serviços de hotel que temos aqui no Brasil, tem no mundo todo, na verdade, mas o foco do momento, com certeza, foi o Brasil, e quando
deu uma certa piorada assim, na situação da pandemia, a gente resolveu que também era hora da gente, de novo, estender a mão e mostrar, olha, não dá para viajar agora, mas vamos continuar sonhando. Então, acho que foi mais por esse lado, e eu acho que, assim, na minha opinião, foi uma coisa super, super legal, super, assim, verdadeira que a gente quis passar, foi bem a nossa cara para vocês, direto, assim, a nossa cara passando para o público, e, bom, por enquanto, assim, é o que a Rê até comentou, assim, uma conversa que a gente teve. Cada semana a gente vai vendo o que vai acontecer, porque a gente não sabe, né? As coisas estão mudando muito rápido, a gente espera que logo tudo isso, assim, volte ao normal, a gente possa também, além de só estender a mão, a gente possa também levar as pessoas para os lugares, para o mundo inteiro, enfim, que a gente continue com esse trabalho aí. Esse é o que a gente mais espera, né? Esse é o momento que a gente mais espera. Acho que todo mundo que trabalha com viagens hoje, né? Todo mundo que trabalha com turismo, teve um ano de muito crescimento. Cada dia, né? Cada semana a gente recebe conteúdos que nos inspiram a continuar fazendo aquilo que a gente acredita de fato. E eu acho que olhando para a nossa marca, né? Olhando para o nosso aprendizado até aqui, o que é de mais genuíno que a gente faz, né, Lari, é fazer aquilo que de fato a gente acredita, né, e convidar os nossos clientes a fazerem aquilo que também eles de fato acreditam. Mas agora eu vou dar uma reviravolta aqui nessa conversa, não estava nem previsto aqui, né. O Gustavo, o Guga, que está aqui nesse bate-papo comigo, ele também é um Goyer, né? Ou seja, um colaborador Goya das viagens corporativas, né? Ele é um dos consultores que cuida aí das viagens corporativas dos nossos clientes e tem aí vários cases para compartilhar com a gente de coisas inimagináveis que a gente consegue resolver, salvar, tirar o cliente daquela situação que ele definitivamente não quer estar e conseguir propor soluções, né? Guga, você tem alguma história, assim, para compartilhar com a gente da tua jornada aí de Goyer? Conta pra gente. Tem algumas, assim, das mais simples, que geraram sensações extremamente interessantes, e das mais complexas, que, sei lá, dias perdidos, assim, falando, meu Deus, será que dá? E acabou dando. Deixa eu pegar uma aqui, eu acho que eu vou até trazer uma que aconteceu recentemente, e que é interessante porque nesse momento pandêmico, né, como muita coisa mudou, a gente também tem que ficar sempre antenado aí para a gente se antecipar, porque eu acho que é isso, na verdade, o Goya, ele acaba tentando, de alguma forma, problemas podem acontecer, obviamente, né, a gente tem que lidar com situações que às vezes a gente não gosta, mas como que a gente vai se antecipar isso para que não gere um problema? Como é que eu posso prever alguma coisa? Então, exemplo, né? Hoje, fronteira, nesse momento, ainda estamos aí em tempos pandêmicos, né? Então, fronteiras do Brasil, nesse momento, estão fechadas com os Estados Unidos e tal. Alguns passageiros que precisavam voar para os Estados Unidos foram ao Uruguai fazer a quarentena, então a gente teve que organizar essa quarentena toda de 14 dias, né? 15 dias no Uruguai, para depois seguir viagem até os Estados Unidos. Só que nesse meio do caminho do Uruguai para os Estados Unidos, esses passageiros tiveram bagagens que eles quiseram retornar ao Brasil, né? E como que volta essa bagagem para o Brasil sem o passageiro? Né? Na verdade, o Goya, a Copa Astur, ela é uma agência de viagem que, na teoria, deve se preocupar muito com o seu passageiro, né? E ele só pode voar, na verdade, com a sua bagagem se ele mesmo estiver voando naquele voo, senão sai do escopo de uma agência e sim, aí entra num setor de carga, e aí, como não vai passageiros, tem que ser despachado e tal, como que a gente vai resolver? Acho que se a gente não tivesse essa preocupação e quisesse, de fato, estar sempre próximo ao cliente, querer resolver tudo para ele, a gente simplesmente responderia, falar, olha, não é possível, peço que você veja de alguma outra forma. Mas não, a gente conseguiu fazer um intermédio com agente de carga, agente aduaneiro, para que isso voltasse para o Brasil de uma forma em que saiu. Então, a gente conseguiu, na verdade, trazer uma outra pessoa que estava lá com essa bagagem para que isso não tornasse uma carga despachada, e sim uma peça de um outro passageiro. A gente conseguiu fazer de uma forma em que o passageiro ficou extremamente feliz, extremamente satisfeito de que, nossa, resolveram o meu problema sem me criar mais problemas, né? Porque se eu tivesse que trazer de fato como talvez seria a forma mais correta ou a forma mais
simples, digamos assim, isso causaria um problema muito grande. Mas, assim, entre outros N exemplos de passageiro que esqueceu terno dentro de avião e tinha uma reunião, voos que chegavam em Nova York às 6 horas da manhã, o passageiro tinha uma reunião 4 horas da tarde em Manhattan, né? E aí a gente conseguiu que esse passageiro esqueceu esse terno dentro do avião, a gente conseguiu que esse terno chegasse no hotel dele, passado, com uma carta, dizendo que aquele terno dele, na verdade, não simbolizava um simples... está aqui algo que você esqueceu. Não, esse terno está aqui, agora você pode fazer sua reunião e que esse terno te traga uma sorte, que você consiga fazer o que você veio fazer em Nova York com uma satisfação muito melhor. Então, isso também são coisas que a gente conseguiu trazer aí de diferente. Mas imagino também, Rê, que você deve ter histórias aí muito mais interessantes, na verdade. Todos temos, né? Eu acho que quando a gente trabalha com viagem e com um tipo de cliente que eu costumo dizer que ele é muito mais do que um turista, né? Ele é um viajante. Ele sabe o que ele quer, ele valoriza o tempo dele, ele quer que a coisa seja construída seguindo o que ele acha e considera importante. Não é apenas mais uma viagem, né? Seja uma viagem a lazer com os seus amigos, seus familiares, ou seja uma viagem a trabalho, a negócios, cada viagem tem que ser muito bem pensada, né? E eu acho que nesse segmento de viagens de alto padrão tem algumas palavras que precisam ser higienizadas, né? Que são palavras que já foram faladas tantas vezes que ninguém aguenta mais e já caiu no senso comum. Mas tem uma delas que eu não sei como que a gente conseguiria higienizar se de fato é isso que a gente quer transmitir, né? Que é uma experiência, né? A gente quer que todo o nosso cliente viva uma experiência. E a palavra Goia, que eu só vou falar no final o que significa de verdade, então tem que ficar aqui até o final para entender, ela já traz no seu DNA essa essência da experiência por trás, né? Mas, Edmar, eu quero voltar com você agora. Copas Tour acabou de ser premiada novamente como GPTW. A gente faz parte da Humanizadas, a gente faz parte do capitalismo consciente, a gente tem uma série aí de ações, né, que visam impactar não só quem está dentro, né, mas também quem está fora. A gente fala que o impacto começa aqui dentro, mas a gente quer expandir isso de diferentes formas. Na Goia a gente já faz isso, e depois eu vou pedir para a Lari contar um pouquinho de quais são as ações aí que a gente consegue, de alguma maneira, estender para outras pessoas aquilo que a gente acredita. Mas como é que é para você, Edmar, sendo aí o diretor da marca, né? Como é que é para você dar esse espaço para a gente e para as outras áreas dentro da Copas Tour de conseguir, de alguma maneira, através dos negócios, através da maneira de fazer negócios, impactar o mundo e elevar aí o nível de consciência de todos? Como que é esse desafio para você? Bom, não é um desafio, né? Na verdade, é algo que tem, acho que eu trago e talvez tenha descoberto aí no meio do caminho, que é algo que me move, né? Que são as pessoas. Então, eu acho que pensando assim, o que faz todos moverem juntos, né, para o mesmo caminho, para a gente conseguir né, criar essas sensações nos nossos clientes e até nos nossos nos colaboradores que estão com a gente. Adorei os Goyers, né, os nossos Goyers. Primeiro a gente tem que mudar de dentro para fora, né? Então, quando a gente fala em GPTW, a gente está olhando para dentro, né? Para dentro da empresa, para as nossas pessoas. Depois, quando a gente fala em humanizadas, a gente está começando a olhar para fora, né? Mas não deixando de olhar para dentro, né? Então, como que a gente impacta, né, os nossos clientes, a nossa sociedade, enfim, todos os nossos stakeholders. Então, acho que isso é uma parte, né? A outra parte a gente tem que dar autonomia, né? Não adianta a gente, né, criar o melhor ambiente, tudo sendo que a pessoa lá na ponta que tem, né, a sensibilidade e que consegue, né, tomar uma ação rápida para que crie, né, uma experiência diferenciada, se ele não tiver autonomia, ele não consegue fazer nada, né? E o espaço para errar, autonomia com espaço para errar, né? Porque
A gente só vai conseguir fazer algo diferente se a gente errar algumas vezes, eu acho. Então, eu acho que esse, também simplificando, é um pouco do caminho. E, né, acreditar nas pessoas. Se a gente não acreditar no potencial de todos, né, que todos têm algum potencial ali, a gente vai sempre tentar controlar e colocar na caixinha, né? E a gente não vai conseguir criar uma experiência diferente, porque a gente só vai fazer o que os outros já fazem, né? O que as pessoas esperam, né? Legal, de Maria, e fica realmente visível esse impacto que você quer ter nas pessoas, tanto dentro da Copa Astur como nossos clientes, né? E aí, aproveitando isso, eu queria entrar num assunto aí que eu acho que é mega interessante, né? Como o Goya, na verdade, consegue impactar também pessoas que não estão ligadas necessariamente à nossa rotina de trabalho, né? Sei que o Goya tem algumas ações aí, talvez você possa falar, Lari, até você mesma também está super por dentro disso. Como que o Goya busca, na verdade, impactar também o mundo, né? Sem ser os nossos funcionários e clientes, né? Eu sei que existem algumas ações aí como o Plano Social, ou a ONG de Banco de Alimentos e tudo mais. Eu queria saber um pouquinho mais disso. Como eu tinha aquele poder de devolver a pergunta, eu não gosto de assumir o trabalho dos outros, eu acho que a Lari e a Renata podem responder essa. Boa. Bom, então, vou falar. Como você comentou, Guga, a gente trabalha com a ONG Banco de Alimentos, então, assim, a cada viagem que a gente vende na Goya, a gente, parte do valor é dedicado a essa ONG, né, é revertido em doação, eles não falam doação de dinheiro, mas doação de pratos, ou seja, doação de alimento para pessoas em situação de vulnerabilidade. Fora isso, também tem o plano social, né? Então, assim, são eles que montam todo o nosso material de viagem e eles promovem a ressocialização de ex-detentos. Então, é um trabalho que eles fazem, assim, é uma forma de dar um trabalho digno, não sei se essa palavra, mas um trabalho para essas pessoas que estão no caminho de volta para a sociedade. E entre as ações, por exemplo, que não só a Goya quanto o Copa Astur como um todo fazem para dentro, né, como o Edmar falou, então a gente tem vários comitês, tem de sustentabilidade, tem de saúde e bem-estar, enfim, que promovem ações como, por exemplo, mindfulness para todos os colaboradores, os fornecedores, os clientes que quiserem participar. Então, assim, uma vez por semana a gente tem essa sessão de mindfulness que cada vez mais é uma coisa que a gente vê a importância disso, né, de você acalmar a sua mente, de você estar no momento presente. Também temos ações como aulas de dança, tínhamos a laboral quando a gente estava presencial no escritório, enfim. Então, são várias ações que trazem essa saúde, essa alegria, enfim, de colaborar, de fazer parte aí dessa família. Eu vou complementar a sua resposta, Lari, porque tanto a Plano Social, né, quanto a ONG Banco de Alimentos, é super importante a gente dar cada vez mais visibilidade para isso, né? Tanto para o nosso cliente, quanto para quem ainda não é o nosso cliente, mas que de alguma maneira pode se sentir tocado aí a impactar também o mundo e ajudar a gente a impactar o mundo de alguma forma, né? No nosso Instagram, e você falou um pouquinho aí da nossa campanha de Instagram, do que a gente vem fazendo e tudo mais, sempre aos finais de semana a gente coloca algum conteúdo que seja inspiracional ou explicando um pouco mais sobre essas ações, né? A gente escolheu com a Plano Social ter um material de viagem, né? Porque quando a gente fala de viagens de alto padrão, de experiências de viagem, a gente podia imaginar que ia ser muito mais legal mandar uma carteira de couro bordada com ouro e com, enfim, esmeraldas, porque o cliente é super upscale, mas, na verdade, a gente volta para aquilo de que o que tem impacto é o que é genuíno e, muitas vezes, o luxo está no simples, né? Então, esse material, ele é construído, né, com pano mesmo. Então, primeiro, já tem a reutilização de material que não seria utilizado, e quando a gente fala hoje que
não tem um plano B para a Terra, né? O plano A é o plano Terra e a gente tem que cuidar muito bem disso. A gente consegue não só ajudar a reinserir essas pessoas na sociedade, mas reutilizar material que até então seria jogado fora, né? Então, é no simples que a gente consegue trazer mais o significado, e a gente percebe muito isso, né, Lari, essa tendência de que você sai daquele show-off do ver e ser visto e vai muito mais para um low profile, né, que é aquela pessoa que é extremamente discreta, mas que tem uma percepção de mundo muito aguçada, né, e por essa percepção de mundo ela procura mesmo, de fato, experiências que estejam alinhadas ali com os valores e com o propósito de vida dela, né. Eu sou apaixonada por essas duas iniciativas, são lindíssimas. Agora, vamos falar de tendência, é o que todo mundo quer saber, né? Como é que vai ser, quais são as tendências de viagem, o papel do agente de viagem agora, né? Segundo uma pesquisa aí feita pelo The New York Times, os agentes de viagem nunca serão tão valorizados quanto agora, nesse mundo pós-pandêmico, né? Porque, de fato, as pessoas perceberam a diferença que faz ter um profissional qualificado cuidando, enfim, quais são os destinos, né? O que as pessoas vão procurar, para onde elas querem viajar, para onde elas podem viajar, né? A gente fala muito de lista, né? Ou a bucket list, ou a wonder list, a lista dos países, né? Que eu vou querer visitar depois. Enfim, Edmar, o que você acredita que vai ser tendência de viagem para o mundo depois que todo mundo tiver vacinado? Além dos países que a gente já pode visitar agora com algumas restrições. O que você acredita que vai ser tendência? E mais, para onde Edmar Mendoza vai querer viajar para fazer a sua viagem, assim, de vingança de Covid? Bom, então eu acho que, assim, o que vai ser tendência são lugares, né, mais não conhecidos e talvez não tão frequentados, né, e com suas... Com seus diferenciais ali locais, né, de cultura e de algo que as pessoas vão sentir ali que tem algo local, né. Eu vou deixar para a Lari, né, falar um pouco aqui de efetivamente ideias, mas eu vou falar um pouco mais, talvez, no geral. Mas para mim, assim, está na sua mão, você sabe, Renata. O pessoal lá de casa lá já mandou mensagem para você, né? E você que vai decidir para onde a gente vai. Assim, minha lista tá aí com você. Mas eu assim, um sentimento que eu tenho é que com certeza eu particularmente também vou querer viajar muito mais, tá próximo ali, viajar para lugares onde eu posso levar a minha família, onde eu posso ter ali uma relação melhor com eles, e lugares que eu não conheço, né? E assim que abrir as fronteiras, ou lugares que estão abertos e tem ali a oportunidade de conhecer algum lugar de uma forma mais, talvez, privada, não sei se é essa a palavra, né? Eu acho que é o que eu vou querer fazer aí. Talvez não, né? Com certeza esse ano já, né? Com certeza esse ano, Edmar. Faremos sim. Eu não vou dar spoiler aqui, mas eu já estou preparando uma lista aí para a família Edmar Mendoza, mas vou manter aqui segredo de 7 chaves. Lari, o que você vê de tendência? Conta para a gente. Você que fala com fornecedores nacionais, internacionais, participa dos eventos internacionais, está por dentro de tudo. Conta para a gente o que você enxerga aí de tendência para os próximos meses. Nossa, tenho muito assunto para essa pergunta, viu? Mas, bom, basicamente, esse ano o final do ano passado e esse ano a gente viu crescer muito o Brasil. Então, assim, tanto em produtos mais voltados para esse público mais exigente, aumentou bastante a procura, muita gente que talvez não explorava o Brasil, não tinha esse costume de dar tanto valor ao Brasil, agora voltando um pouco os olhares para dentro de casa, né?
a tendência daqui para frente é o que você falou, Rê, da bucket list. Então, assim, muita gente tinha essa ideia do, um dia eu quero conhecer, tá, vou dar meu exemplo, tá? Um dia eu quero conhecer a Lapônia. Sim, quero ir passar frio na Lapônia. E assim, deixar isso para um dia. E a pandemia, talvez, ela trouxe um pouco mais próxima essa ideia. Então, assim, quando acabar a pandemia, vai ter muita gente que vai querer realizar aquela viagem da vida, que já tem até um termo cunhado para isso, que eu vou deixar você falar depois no final. Mas, então, assim, vai ter muita gente que vai se dedicar para fazer aquela viagem tão sonhada. Outra coisa também, nem tanto ligada às distâncias ou à exoticidade do lugar, mas assim, muita gente deixou de comemorar aniversários, casamentos, enfim, eventos em família, em amigos, então isso também é uma tendência, então assim, viajar com um grupo de amigos, grupo de família, enfim, e fazer uma viagem mais voltada para a criação de memórias, né? Bom, e acho que é isso, conforme os países forem abrindo, eu acho que a gente vai, e conforme as vacinas, né, forem saindo aqui no Brasil também, acho que a gente vai ver uma retomada bem forte, assim, acho que tem muita gente que, como eu, está, assim, desesperada para cair no mundo, então, com certeza, eu acho que vem coisa boa por aí. Não sei se eu posso fazer uma pergunta, pode? Claro, Edmar. Aqui o bate-papo é aberto, pode perguntar, se você então pergunta, tá. Fica à vontade. E essa história aí de Maldivas ser um destino para ser vacinado, hein? Como é que tá isso aí? Bom, existe esse chamado turismo da vacina, né? Inclusive, não só nas Maldivas, mas assim, eu tenho conversado e tenho escutado por aí, né? Nos Estados Unidos mesmo, porque assim, Estados Unidos, cada estado é diferente do outro, né? Então, assim, tem alguns estados que estão relativamente não, estão fáceis de tomar a vacina. Claro que você precisa fazer uma quarentena antes, no México, por exemplo, então você teria que passar os 15 dias no México para depois seguir viagem e tomar vacina. Então, assim, seria só um aplicativo do governo que você consegue agendar o seu horário da vacina e ir lá e tomar vacina. Então, assim como os Estados Unidos, assim como Maldivas, eu acredito que, bom, eu não sei, talvez outros países do mundo que tenham essa quantidade aí de vacina um pouco maior acabem se utilizando disso para atrair as pessoas, né? E assim, gente, cá entre nós, a minha vacina que vai demorar, então assim, eu super iria também. Que realmente é uma coisa a se pensar, assim, e também eu acredito que, no caso dos Estados Unidos, pelo menos, dá um pouco de receio, porque as coisas mudam muito toda hora, então vai que você fica lá os 15 dias no México, depois você chega nos Estados Unidos e mudou alguma coisa, mas eu acredito que não, eu acredito que essa talvez seja uma tendência assim, Edmar. E não só isso, né, Lari, uma coisa que já está acontecendo também como tendência, né, nos Estados Unidos, a pessoa tomou a vacina, ou a dose única, ou a segunda dose, já está ligando para o agente de viagem e falando, olha, lembra aquela minha viagem de África do Sul, Quênia e Tanzânia? Está aqui meu cartão de crédito, pode fechar, agora eu quero ir, né? O que você mencionou, Edmar, é o turismo da vacina, né? Você ir até o destino para, de fato, tomar a vacina, e tem todas essas variáveis que a gente, de fato, não controla, que a Lari disse, né? Tem que fazer quarentena em algum país antes, no caso dos Estados Unidos, ou vai para Maldivas e toma vacina. Eu estou disposta a ir, né? Posso até aqui pensar em alguma coisa nesse sentido, mas o que me anima muito como tendência para o Brasil especificamente, né? É isso, as pessoas que já se vacinaram, e aí entra também numa tendência que são os viajantes seniors, né? Que de senior não tem nada, né? Mas os 50 mais, os 60 mais, que são os primeiros que estão retomando os seus planos de viagem, né? Porque de fato são os primeiros que já tomaram as suas vacinas. Agora, Guga, como é que vai ser essa tendência aí para as viagens corporativas, né? Porque tem muita gente falando, agora a gente aprendeu a usar o Zoom, home office, então as pessoas não vão viajar tanto, tem uma polêmica aí nesse tema, né? O que você imagina? Você que cuidava de roadshows, de executivos viajando para 19 países em um mês para fazer todas as reuniões, como é que você imagina que vai ser isso depois do mundo pós-Covid?
Bom, Rê, no mundo corporativo, eu acredito que, assim, como você disse, existem pessoas que se viraram super bem, que fizeram negócios por Zoom, não necessariamente precisaram viajar, e, obviamente, vai ter uma fatia desse mercado que vai continuar pensando assim, e que também faz sentido, né? Só que uma coisa que, inclusive, eu li esse final de semana sobre o Google, na verdade, nos Estados Unidos, já está repensando essa questão do home office 100%, ou longe do escritório 100%, ou não fazer viagem. Por quê? A criatividade do ser humano, ela depende muito de encontros, né? Assim, de situações onde as pessoas se coloquem vulneráveis, onde elas se abram, e na maioria das vezes isso só é possível, de fato, se as pessoas estiverem juntas, numa mesa de reunião, com uma lousa, um quadro para deixar as ideias fluírem. Então, assim, por mais que sim tenha esse mercado, essa parte do mercado que vai ficar reprimida, eu acredito que até eles entenderem aí que não necessariamente precisa dessa viagem, talvez a gente tenha essa baixa, digamos assim, em alguns departamentos, em algumas empresas, mas acredito que, no geral, as pessoas, quem experimenta o sabor do mundo, é difícil você ficar em casa. Eu acho que as pessoas também, nesse quesito viagens a negócio, por mais que você goste de estar na sua casa, é gostoso também você voltar para casa, depois de um trabalho, depois de uma reunião, depois de um negócio muito bem feito. Então, eu acredito que na viagem corporativa, pode ser que ela fique um pouco mais tímida de início. As empresas, talvez, elas entendam que essas viagens, elas necessariamente precisam voltar a acontecer, mas na questão de necessidade, porque em algum momento que você tiver aberto fronteiras e que o mundo estiver recebendo pessoas de novo, automaticamente as pessoas vão sentir essa necessidade de fazer mais coisas. Então, acho que não seremos tão afetados assim. Acredito que sim no início, mais por conta de mundo, fronteiras, etc. Mas sou extremamente confiante e ansioso para que, na verdade, isso aconteça e as coisas voltem a ser, inclusive, melhores do que eram antes. Maravilha, Guga, muito bom. O sentimento é muito positivo, né? Isso já conta bastante. Vamos falar de planos para o futuro, gente? Estamos no presente, temos sessões de mindfulness e a gente tem que viver o presente, mas também já estamos de olho ali no futuro, né? Eu não sei agora se eu vou mandar essa pergunta para o Edmar ou para a Larissa, talvez eu faça uma dobradinha aqui. Eu vou começar com a Lari. Lari, dá um spoiler para a gente do que Goya está preparando para manter aí alimentado esse bichinho de descoberta, né, que todo mundo tem ali de alguma forma, né, esse bichinho inquieto que quer sempre estar descobrindo alguma coisa. O que a gente está preparando para os próximos meses para os nossos clientes tão especiais? Bom, então, Rê, temos algumas novidades aí a caminho, né? Uma delas é a nossa revista, então a gente vai lançar uma revista com conteúdo, assim, incrível, super legal, que nós criamos dentro de casa, nós escrevemos, nós fazemos tudo dentro de casa e realmente, assim, tem matérias super interessantes, super incríveis, de vários destinos do mundo, alguns que, inclusive, já estão abertos para brasileiro, alguns ainda não, mas esperamos que em breve, né? Então, teremos, a princípio, a ideia é ter 2 edições ainda para este ano, manteremos todos informados, teremos a versão digital. Bom, fora isso também, como eu comentei um pouco antes, a Renata vai entrar em maiores detalhes, mas falaremos também um pouco mais, apresentaremos um pouco mais para todo mundo sobre a Revenge Travel, que seria essa viagem aí de retomada. Eu brinco que é a viagem da birra, né? A gente ficou tão bravo com esse negócio de Covid e tudo mais, então também teremos novidades nesse sentido. E, bom, o que mais? Estou esquecendo alguma coisa? Não dá mais spoiler, não, Lari. Não dá mais spoiler, não. Tá bom, vou passar para o Edmar, então. Antes de passar para o Edmar, eu quero falar que a revista está ficando lindona demais. Em breve estará disponível nas plataformas digitais. Se você tiver interesse de receber também a revista, entra no nosso site, goiatravel.com.br, para fazer parte da nossa database e a gente encaminha a revista para você. Tá?
E agora eu vou passar essa bola para o Edmar. A gente nem combinou, né, Edmar? Mas vamos lá, quem sabe faz. Do Revenge Travel Club, o que existe, né? O Revenge Travel, que é uma tendência que já começou a acontecer nos países, né, que a população já foi vacinada, e a primeira coisa que a pessoa fez foi correr atrás dessa bucket list, porque afinal a gente não tem tempo a perder e a gente quer voltar a explorar o mundo. E algum tempo atrás teve aí o lançamento do Clubhouse, né, um clube só para convidados, e você, para fazer parte, tinha que receber um convite. E Goya by Copas Tour vai lançar o Revenge Travel Club. Bom, é muito spoiler para uma pergunta só, né? Então, o que eu posso dizer é que a gente vai ter um link que as pessoas vão entrar, né? Vão ver um vídeo que eu vou fazer, acabei de saber aqui, que eu vou criar um vídeo explicando um pouco mais sobre o que é esse clube, né? E vai ser um clube exclusivo, né? Como os nossos clientes exclusivos, ele vai ser um clube exatamente para eles, com várias coisas super legais, e é uma tendência também que a gente está seguindo, está vendo. A gente quer que os nossos clientes estejam sempre atualizados e com as mais novas e melhores experiências que podem ter ao redor do mundo. Pessoal, tem muita coisa a caminho. Aguardem novidades e a gente está caminhando para o final do nosso voo. Eu quero agradecer demais, Larissa Santos, muito obrigada pelo seu tempo, pela sua partilha e pela conversa com a gente. Edmar Mendoza, obrigado demais por ter aceitado participar novamente aí do nosso podcast. Se vocês quiserem deixar um recado aí para os nossos ouvintes, agora é a hora. Acho que não um recado, mas também gostaria de agradecer o convite, agradecer a todo mundo que vai escutar, porque realmente a gente tenta passar muito dos nossos assim, conceitos, da nossa história para vocês, então acho que é interessante para quem escutar, conhecer um pouquinho mais de onde a gente veio, para onde a gente vai, enfim, então desde já agradeço aí quem for escutar o nosso podcast. E obrigada pelo convite mais uma vez. Muito bom, queria agradecer, né, estar aqui com vocês de novo, parabéns pelo podcast. Sempre muito bom, todos os temas super diversos e agora com uma vontade maior de viajar, né? Eu sei que a Lari tinha uma bucket list antes ainda da pandemia e agora que está na moda eu vou convidar ela a fazer uma para mim também, né? Só aumenta, socorro, só aumenta. Bom, e para não deixar aí todos curiosos, né, porque a gente chegou no final da nossa conversa, eu vou explicar de fato o que a palavra Goya quer dizer, né? Bom, Goya é uma palavra intraduzível, assim como as percepções mais intensas e genuínas da nossa vida. Assim como o tempo também. Entendemos que esses sejam os bens mais preciosos que temos. Por isso, celebramos o passado, antecipamos o futuro, mas vivemos sobretudo no presente. E se você se identificou com tudo que a gente falou aqui e quer saber mais, siga a gente no Instagram, goia.travel, né? @goia.travel, e acesse o nosso site, www.goiatravel.com.br. Eu também gostaria de agradecer Edmar Mendoza, Larissa Santos, Renata Garcia. Bom, de fundo do coração, meu primeiro podcast, meu primeiro voo junto com vocês. Eu estou muito feliz de estar aqui. Espero ter mais voos aqui junto com vocês. E esperamos que esse conteúdo tenha agradado todos, os viajantes, os tripulantes. Chegamos ao fim desse voo. Não saia da janela e aguarde os próximos podcasts. Muito obrigado!